Bom dia, pessoas. Eu queria falar sobre um tema que eu acho particularmente interessante, que é: teria a ciência o monopólio da verdade? Porque no mundo de hoje, principalmente agora em termos de coronavírus, basta o indivíduo ter um jaleco branco que a palavra dele é tomada como verdadeira. Quantas vezes você já não viu na mídia, ou nas universidades, ou no dia a dia, alguém falar, mas os cientistas falaram? O cientista me falou que é assim. E daí você vai e escuta. Essa questão da ciência deter o monopólio da verdade, ela é bem representada pelo cientista Stephen Hawking, que faleceu, caso você não saiba, aquele que ficava na cadeirinha. Não é bom zoar as pessoas mortas, mas podemos zoar o que elas falavam, né? Então, Stephen Hawking, em uma entrevista para o Google, ele disse a seguinte frase: praticamente todos nós já se perguntou alguma vez: por que estamos aqui? De onde viemos? Tradicionalmente, essas eram perguntas para ser respondidas com a filosofia. Porém, filosofia está morta. Filósofos não conseguiram acompanhar o desenvolvimento da ciência, particularmente na física. Daí ele diz que os cientistas se tornaram as pessoas que carregam a tocha do conhecimento. E essa tocha nos levou a um novo conhecimento sobre nós mesmos e o universo. Então as palavras do Hawking são extremamente atuais, apesar de terem sido ditas há muito tempo, porque grande parte da academia científica pensa dessa forma. E muitas pessoas leigas vão com a onda. Então, o objetivo desse vídeo é demonstrar que o que o Hawking falou é um absurdo. É falacioso e contraditório. Então, vamos começar pela coisa mais simples possível. Quando Hawking diz que a ciência é a única forma de conhecimento, que a ciência matou a filosofia, essa afirmação, a filosofia está morta, ou a ciência é a única forma de conhecimento, é uma afirmação científica? Ela passou por um processo de empiricismo, método científico? Não! É uma afirmação filosófica. Ou seja, para negar a filosofia, Hawking faz uso de filosofia. Mas como a maioria dos cientistas atuais, ele sequer compreende que está fazendo filosofia. E você vê isso o tempo inteiro. Por anos eu não sabia filosofia e falava um tanto de asneira. Então, Hawking se autocontraddiz aqui. Porque a posição dele, ainda que ele não saiba, é chamada de positivismo ou cientismo. A ideia é que conhecimento só pode ser alcançado através de ciências empíricas. Mas tem várias coisas, inclusive a essa afirmação, como nós já dizemos, que não são testáveis ou descobertas pela ciência. E mais importante, tem coisas que a ciência pressupõe que é o caso para poder ser ciência. Por exemplo, quais são uma das pressuposições que a ciência empírica tem? Primeira, que o universo tem padrões, que o universo é inteligível. Se não houvesse inteligibilidade, se não houvesse padrões no universo, a ciência não conseguiria operar. Então a ciência tem que pressupor que existem padrões. Imagina se as leis da natureza mudassem a cada 24 horas. Ou, melhor, que mudasse aleatoriamente. Você joga a pedra para cima um dia, ela sobe, outro dia ela cai, outro dia ela voa de lado. A ciência seria impossível. Então o cientista tem que partir do pressuposto que as constantes, que a natureza, que o universo é inteligível, que ele é capaz, ele enquanto ser humano é capaz de compreender isso. Ele tem que assumir que existam padrões que ele vai investigar. E mais importante, ele tem que confiar na própria razão. Porque
se você duvida que a sua razão ela é capaz de conhecer a verdade, então a ciência não tem propósito nenhum. Mas eu vou te mostrar com esse vídeo que o naturalismo, a ideia que só existem causas físicas e que a ciência é a única capaz de conhecer essas causas, leva exatamente a esse ceticismo em relação aos sentidos e leva a uma visão de mundo completamente incoerente, em várias formas. Então vamos lá. Primeiro, quais são as coisas então que a ciência não pode demonstrar? Primeiro, mais importante, o próprio método científico. O método científico não pode provar a si mesmo. Então o cientista tem que ter, por assim dizer, fé no método científico, ou fé na sua capacidade de conhecer a verdade, nos padrões que existem no mundo lá fora. Isso são as pressuposições do cientista. E essas são pressuposições filosóficas. Ou seja, o cientista tem que aceitar um sistema de metafísica, que é a ciência que estuda a realidade enquanto realidade, a epistemologia, a nossa capacidade de conhecer a verdade ou não conhecer, os limites dos nossos sentidos. Então ele já aceita um sistema metafísico para começar a fazer ciência. Só com isso você já desprova o nosso queridão Hawkins, quando ele diz que a filosofia está morta. É impossível você discutir qualquer coisa, seja científico ou não, sem ter uma pressuposição metafísica. Que seja simplesmente para dizer, eu confio nos meus sentidos, eu não estou numa Matrix, eu não sou um holograma de um ET que está se divertindo jogando The Sims comigo e meus coleguinhas. Ok? Por mais óbvio que isso pareça, não é tão óbvio, porque vocês vão ver que tem muita gente que nega a nossa capacidade de conhecer a verdade. Então, outros problemas. Primeiro, a ciência não tem nada a dizer sobre a moralidade. Se vê muito hoje em dia biólogos da minha área, evolucionistas, por exemplo, tentando explicar a nossa capacidade de ser ou não moral com fatores históricos, evolucionários, contingentes. Então, por que um sujeito se joga numa trilha de trem para salvar uma criança que caiu com um carrinho de bebê e arrisca sua própria vida e salva aquela criança? Qualquer pessoa que não seja um idiota ou cientista vai dizer que é porque ele é uma boa pessoa e ele fez uma boa ação. Explicar essa boa ação de forma evolucionista é muito difícil. Ao meu ver, impossível. Mas o que o cientista vai tentar dizer é contar uma historinha. A nossa empatia ao próximo, a nossa impulso de querer salvar o próximo, ele existe porque era vantajoso do ponto de vista evolutivo proteger a própria prole, porque os indivíduos que protegiam a própria prole porque eles tinham uma mutação e os que não protegiam a prole, os primeiros tinham uma vantagem, porque eles preservavam os seus genes nos seus filhos. Então isso passou a ser adaptativo, ou pensando ainda maior em termos de comunidade, porque somos sociais, os genes que conferem uma certa coesão social, que não, um gene de não agressão vai ser selecionado, etc, etc. Então, hoje em dia se tem instintos para se preservar o próximo. Tem vários problemas com essa narrativa. Primeiro que você não provou porcaria nenhuma. Você conta uma narrativa, porque isso acontece demais na minha área de evolução. Basta você dizer, tinham variações, uma foi selecionada, a outra não. Pera lá. Você tem evidência dessas variações? Você pode demonstrar isso empiricamente? Não, você não pode, você não demonstrou e você simplesmente contou uma historinha que parece verdadeira. Segundo, você não explicou como um indivíduo que, foi selecionado para proteger a prole. Por que esse indivíduo se sujeita a pular na frente de um trem para salvar a vida de uma criança que não tem absolutamente nenhum parentesco com ele?
E eu não estou dizendo nem primo distante, estamos dizendo pessoas de um país diferente, um chinesinho, um China, que esse britânico ou brasileiro pulou para salvar. Você não explicou isso. E aí eles vão inventar outra historinha. Ah, é porque o instinto é tão forte que o sujeito age de forma impulsiva, ele não pensa, porque ele já está pré-programado para reagir de acordo com uma criança em perigo, por causa daqueles efeitos passados de seleção natural, etc e tal. Ou seja, você inventa mais uma historinha, mas mesmo essa historinha não explica o porquê das 300 pessoas que estavam naquela linha de trem, por que às vezes uma ou duas, que sejam 5 de 200, 300, 500 que pulam para salvar aquela criança. Isso é muito óbvio. E voltando ao senso comum e ao que as pessoas não cientistas inteligentes dizem, é porque aquelas pessoas foram corajosas, tomaram uma boa atitude, enquanto que alguns foram covardes ou não tinham as condições físicas de pular ali e ajudar. Então você já vai vendo aí logo de cara uma das consequências do naturalismo, que é eliminar o bem. Porque o bem ele passa a ser algo instintivo, ele passa a ser algo que não tem mérito. Tanto o indivíduo que não pula como pula, ambos são só escravos dos seus próprios genes. E pior ainda, se você for pensar do ponto de vista evolutivo, o que não pula é melhor, porque a chance dele morrer é muito menor, porque ele não está se colocando em risco. E ele não tem nenhum benefício genético de ajudar uma criança China. Então, seleção natural, na verdade, preserva o covarde. Mas não existe covardia, porque é tudo leis naturais. Então percebam o problema aqui, né? Você já eliminou a capacidade da moralidade, você não consegue explicar as ações boas do ser humano, você tem que reduzi-las todas a genes, etc. E perceba que o oposto também vale, tá? Você não pode julgar um estuprador ou um psicopata como sendo uma pessoa ruim, porque você vai ter que reduzir a explicação para a questão genética. Ele não tem culpa dos genes de psicopatia que ele herdou. Ele não é uma pessoa má, ele é só um produto da natureza. Parece familiar? Já viu isso no discurso esquerdista, que não é culpa do assassino ser o que ele é? Às vezes eles culpam nos genes, às vezes eles culpam na sociedade. Ele foi criado assim. Ou seja, não há uma responsabilidade individual, porque a moralidade, de acordo com os cientistas, não existe. Ela é uma ilusão. Nós somos animais que evoluíram por seleção natural, tentando sobreviver na base de barbarice. Então tá aí a questão da moralidade. 2, a questão da razão, que eu já aludi. Você tem que confiar na sua razão para fazer ciência. A ciência jamais, e eu vou repetir, jamais poderá provar o porquê você deve confiar na sua razão. Porque a ciência já parte do pressuposto que a razão é confiável. Então, para explicar, ela entraria no argumento circular. Como que o cientista, novamente biólogo, vai explicar? Porque no passado teve uma mutação que alterou o cérebro e aí a gente começou a poder a aprender sobre o mundo de uma forma mais... Então, para o biólogo, entre nós e o chimpanzé só tem uma diferença de grau. Não tem uma diferença hierárquica. A questão é que nós somos um pouco mais inteligentes que o chimpanzé apenas. E como que ele explica isso? Como eu falei, mutações no cérebro, etc., aumenta a capacidade, blá blá blá. Mas espera lá. Como você chegou a essa conclusão a respeito do processo evolutivo, etc.? Com o uso da razão. Mas espera lá. Mas a razão que você está tentando provar com a história evolutiva. Vê o problema aqui? Você já tem que pressupor que a sua razão funciona para tentar provar como ela evoluiu. Mas isso gera um argumento circular. Porque o que te permite fazer a ciência da evolução, estudar a ciência da evolução, é a sua razão, porque você confia nela. Se você não confiasse, você não diria que a teoria evolutiva é tão autoexplicativa e boa.
Então nós temos um problema seríssimo. Em relação à questão hierárquica ou de grau, a forma com que os humanos raciocinam é única, porque somos os únicos que raciocinamos. Os animais não têm raciocínio verdadeiro. Isso não sou eu que estou falando, você pode pesquisar. Óbvio que vão ter cientistas esquerdistas que vão dizer que o chimpanzé daquela... ele fez uns gestos, ensinaram o chimpanzé a fazer sinais. Primeiro, não há prova que nenhum ser vivo, tirando o ser humano, tem uma linguagem própria, linguagem verdadeira. Porque o que acontece, qual a diferença entre a nossa linguagem e dos animais? No caso, a comunicação dos animais. Os animais, eles se comunicam através de correlações. Por exemplo, tem uma espécie de primata na África que eles têm 3 tipos de gritos diferentes para 3 tipos de predador. Mas você não precisa conceptualizar, o macaco não precisa conceptualizar o predador para agir dessa forma. O que é necessário é que haja um estímulo, o predador, e uma reação. Então, nesse aspecto, a teoria evolutiva pode funcionar muito bem. Um macaco que gritava e fugia de uma serpente e outro que não, o que grita e corre sobreviverá mais porque ele será menos atacado pela serpente. Mas ele não precisa conceptualizar a serpente. E é por isso que eles não desenvolveram uma ciência de caçar serpente ou proteger o grupo de uma serpente de uma forma coerente, coesa. O ser humano, diferentemente de qualquer animal, ele abstrai universais, ele abstrai conceitos através dos particulares. A única coisa. Então você observa vários cachorros individuais. A minha cachorra lá, Pandora, uma outra cachorra, Fig, etc. E você abstrai daqueles cachorros particulares o conceito de cachorro, que para Platão, para Aristóteles é a forma cão, que é o que é em comum entre todos esses cães que os fazem ser cães. E quando você abstrai esses conceitos, sejam eles biológicos, matemáticos, o número que é 4, que é uma equação, etc., você consegue colocar esses conceitos de forma coerente em uma sentença e ser capaz de fazer lógica a partir disso. Então você tem o conceito de homem, você tem o conceito de mortal, todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Não tem evidência nenhuma que animais conseguem fazer isso. Se você acha que não é o caso, tenta ensinar ciência para algum animal. Você não vai conseguir. Ele vai resolver uns puzzles, uns quebra-cabecinhas ridículos, e você vai falar, nossa, que gênio! Até ele cortar a sua cara com as unhas dele, quando ele ficar fulo porque você não deu uma banana para ele. Entendeu? Então, a razão e a moralidade, elas não são explicáveis pela ciência. E os cientistas estão saindo da sua disciplina quando eles inventam de dar palpite e pitaco nessas duas áreas. Não me interessa se você demonstra uma correlação entre serotonina e o indivíduo fazer algo bom. Correlação não é causa. É óbvio que, enquanto seres humanos, nós temos um aspecto material, animal, então, obviamente, nós funcionaremos de forma similar em muitos aspectos aos outros seres vivos. Mas existem muitos filósofos, e eu digo muitos filósofos, muitos deles ateus, que admitem que a razão humana não pode ser material. Ou seja, tem um aspecto imaterial da razão. Porque a ideia, não existe nada material que consegue dar forma a esses conceitos que nós estamos falando. O que é o conceito de cão? Ele é imaterial. A nossa mente abstrai ele. Se você tentar o que muitos neurocientistas fazem, mais uma vez, saindo da sua disciplina de neurociência e entrando na filosofia sem nem perceber, o que eles fazem é achar que o conceito de cão tem um equivalente no cérebro. Sei lá, um padrão neuronal que representa o conceito de cão. Mas espera lá, se ele representa, ele não é igual.
Porque se você dizer que ele é igual, então quando eu olhar no seu cérebro, abrir sua cabeça com um machado e olhar naquela região que o neurocientista está me apresentando, eu vou ver um conceito de cão lá, eu vou ver um cachorro no seu cérebro. Eu não vejo isso. Então se você dizer, ah não, é porque é um neurônio lá, mas a mente tem, a gente percebe essas conexões neuronais dessa forma aí. Então pera lá. Então você já está dizendo que ele não é igual. Então você está dizendo que tá, tem um fator causal ali dos neurônios, mas tem uma questão da mente. E aí você cria o problema que Descartes, que era um dos pais da ciência moderna, criou, que chama o dualismo cartesiano. Você separa a mente do corpo. Isso é um problema do reducionismo cientista, de achar que tudo pode ser explicado pela matéria, pelos átomos batendo no outro, nesse caso pelos neurônios. Porque você não consegue reduzir esse aspecto mental para partes cerebrais, biológicas, daí você acaba criando um dualismo. E você vê isso na literatura da neurociência e da filosofia o tempo inteiro. Como que a gente reduz? O que é cor? Quando eu enxergo o mundo, e quando Pedro, João e o Hawkins enxergam o mundo, tem diferenças biológicas entre nós. O nosso olho tem uma diferença. Talvez as cores que nós vemos são diferentes. Então o que é o mundo? É aquilo que está lá fora, mas eu não tenho acesso ao que está lá fora, porque eu tenho as minhas limitações. Será que o mundo existe só na minha cabeça, na minha mente? O mundo do Hawkins é diferente do meu? Daí você começa a criar um subjetivismo. O que importa é o que está na minha mente, não é o que está lá fora. Que é o que, por exemplo, você acha que isso está muito abstrato, é o que os transgêneros fazem. O pessoal LGBT, eles negam a realidade lá de fora, porque eles têm um mundinho interno da mente, conceitos inventados. Ah, eu sou uma mulher! Quando tem 2 metros de altura e me encheria de pancada na cara se eu falasse que ele não era. E aquele conceito mental, ele toma como sendo o verdadeiro. Então não interessa se o mundo está dizendo, se a biologia está dizendo isso ou aquilo. O que importa é a minha mente, cara. Eu sou mulher. Dane-se você. Entendeu? Então o pessoal LGBT, o pessoal de esquerda, que diz ser pró-ciência, que fala que o pessoal conservador, religioso, pessoal da Terra plana, etc., eles são os que negam a própria ciência. Quando convém a eles, eles seguem a ciência de forma cega. Assim, o cientista falou, tá falado. Quando não convém, eles negam. Falam, não, isso aí é besteira, é patriarcado. Gênero é fluido. Mas, porra, eu sou biólogo, cara. Que mané gênero é fluido, mano? Que é isso, cara? Isso não faz nem sentido. Como eu demonstrei, a razão e a moral, elas não são reduzíveis à ciência empírica. Ela não pode ser provada. E os cientistas têm que sair fora dessa discussão, como Richard Dawkins e vários neo-ateus que acham que sabem demais e não sabem nem que estão fazendo filosofia, e má filosofia, ok? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Tem muito mais que eu poderia falar sobre a questão de o que a ciência faz, como, por exemplo, o fato que a física ela não mostra causalidade na maior parte dos casos. Ela é uma ciência descritiva, e uma ciência que abstrai aspectos quantitativos da natureza e ignoram todo o resto. E muitos cientistas acabam achando que tudo que existe é esse aspecto quantitativo. Então tem muita coisa para ser falada, mas esse vídeo vai ficar muito longo. Eu posso fazer uma parte 2 se houver interesse. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, subscrevam se vocês gostarem de vídeos similares. E não tomem os cientistas como deuses. E não tome a ciência como deuses. Eu vou fazer um vídeo sobre método científico mostrando as limitações do método científico. Um abraço.